Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que você, estudante, pais, responsáveis e todos que nos acompanham estejam muito bem. Eu sou a professora Silene Félix, nós vamos falar sobre artigo de divulgação científica. Mas antes, faz um tempinho que eu não faço a minha descrição. Eu sou uma mulher preta, cabelo curto na altura da orelha. Hoje estou com brincos amarelos, são dois, blusa de frio azul clara, calça jeans e tênis. E meu sinal é um L próximo do meu lábio, tudo bem? Nós temos aí como intérpretes, tradutores e intérpretes de Libras, o Matheus e a Thalita. Então, vamos lá na tela ao nosso tema, o assunto do dia. Vamos lá. Artigo de divulgação científica. Nós vamos ver hoje a parte 2, porque nós estamos aí em continuidade. Já vimos a parte 1, hoje parte 2. Porém, é continuação. Nós vamos fazer a leitura de um texto que nós já vimos na aula anterior. Na aula anterior, por se tratar do artigo de divulgação científica, nós focamos como que ele é divulgado, qual a estrutura, como que funciona, meios de divulgação. Hoje nós vamos pensar um pouquinho mais na questão da estrutura. Então vamos lá aos objetivos da nossa aula, na tela. Objetivos da aula. Ler em voz alta o texto. Dados comprovam aumento, vamos lá. Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo, parte 1, que nós lemos na aula anterior. Nós iremos identificar a ideia central do texto e localizar informações explícitas nesse texto. Qual o diferencial? Quando falamos em artigos de divulgação científica e no quesito buscar informação explícita, é fácil, porque explícita é algo que dá para ver facilmente, ou uma informação que conseguimos localizar direto no texto. Implícita, às vezes precisa de um pouquinho mais de cuidado, mais de uma leitura no caso, mas sempre conseguimos entender ali o contexto de quem está publicando. Mas explícita é bem prático, tal informação, você consegue localizar no texto de forma clara e objetiva. Na sequência, eu tenho duas perguntas. Vamos lá. Eu quero saber, aí, estudante do 8º ano, o que você recorda aí sobre as características de um texto do gênero textual, no caso, artigo de divulgação científica? E o que seria ler para estudar? Dá para ler que não seja para estudar? Eu posso ler para fazer um outro tipo de atividade? Para contextualizar, vou deixar aí um minuto para vocês mandarem as respostas aqui no chat e compartilharmos aqui o que é ler para estudar e se você lembra de alguma ou de muitas, de várias características de um artigo de divulgação científica. Um minuto. Bom, espero que você tenha se animado aí com essa música e respondido aí o que você pensa, o que você lembra sobre o artigo de divulgação científica. Eu vou colocar na tela aí para vocês algumas das definições, algo que relembra ou lembra a estrutura e mencionando que esse material, ele faz parte do caderno Aprender Sempre 2001 do 6º ano e parte desse material também foi elaborado pela professora Elaine Barros, tudo bem? Então, só para vocês saberem aí, por quê? É um texto científico numa linguagem que dá para utilizar no dia a dia e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Relembrando as características na tela. O gênero divulgação científica tem o objetivo de transmitir conteúdos de natureza científica, olha que fácil,
com o claro propósito de divulgar saberes científicos à população em geral. Ele possui marcas linguísticas específicas, vejamos algumas delas. Então, um texto de divulgação científica, né, no artigo, ele pensa o seguinte, tem que ser impessoal. Então, o autor ele não se posiciona pessoalmente, ou seja, a opinião dele não é revelada. Ele apresenta fatos, apresenta dados, ok? O texto é numa linguagem padrão formal da língua, é o que prevalece. Como mencionei, se esse texto vai ser divulgado por estudantes ou depende ali da situação, podemos utilizar em alguns momentos, tá? Tanto um pouco tirar a parte do impessoal e a linguagem mais informal. Mas o que vai prevalecer, que é o que vem aí na quarta questão, que eu vou falar na sequência, é que tem que prevalecer a questão de ser formal. Então, o verbo utilizado é na terceira pessoa do singular para mostrar essa questão da formalidade e as características. Logo no início, nós temos ali a ideia central que será abordada, que nós chamamos também de tese, tá? Então, no primeiro, segundo parágrafo, depende da quantidade ou da estrutura que for esse artigo, nós temos ali a tese, as ideias ou a ideia central. Na sequência, o desenvolvimento. O que eu coloco no desenvolvimento? O desenvolvimento ali aparecem dados, estatísticas, comparações, gráficos e sempre explicando a relação da causa, efeito ou efeito e causa. Todos os resultados ali neste contexto. E, por último, o cientista, ali no caso, mostra as conclusões da ciência a respeito desse assunto. Se ele mantém a tese, que é o que eles pensaram logo no início, quando criaram aquela hipótese, ou se muda, refutam aquela ideia. Não, nós pensávamos que a chuva funcionava desta maneira. Aí segue uma pesquisa, outras pessoas que já falaram sobre isso, no caso, outros cientistas, e, ao final, ali na conclusão, eles vão confirmar, né, no caso, ou refutar aquela ideia. Então, ficou bem claro aí para vocês esta questão. Na sequência, então, nós vamos fazer a leitura desse texto, que nós já vimos na aula anterior, e focar agora na parte. O que nós temos ali de informações no título, no subtítulo, no desenvolvimento, no caso, e também, principalmente, na introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeira parte aí para vocês, na tela. O título nós já falamos bastante, qual é este? Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. E o subtítulo? Número de tempestades registrado nos últimos 20 anos já é maior que nas 6 décadas anteriores. Então, nós temos as seguintes informações. No título, apresenta aí de maneira objetiva, clara, bem específica, o que vai falar. Também, nesse título, nós temos que pensar que ele tem a função de instigar o leitor a ler texto por completo. O que é instigar, professora? Instigar a fazer com que o outro tenha vontade, curiosidade, fala, nossa, isso é interessante, eu quero saber mais. Vou ler todo esse texto para saber tudo isso. Tudo bem? Aí, o que nós temos aí no subtítulo? No subtítulo, já acrescenta algumas informações que não tem ali no título. Então, o subtítulo, ele acrescenta algumas informações. Por exemplo, já está falando ali de chuvas extremas, sabemos que é em São Paulo, mas quando? Nas últimas 6 décadas. Então, vocês perceberam a diferença? Título, eu passo uma informação verídica, chama atenção, o leitor fala, nossa, eu quero ler isso aí, interessante. Aí, na sequência, vem um subtítulo, que acrescenta algumas informações. Então, vamos lá fazer a leitura desse texto novamente. Ele está separado por parágrafos em cores distintas. O primeiro parágrafo está na cor azul, segundo parágrafo na cor verde, tudo bem? E um trechinho que não foi grifado, que não foi circulado, não passei nenhuma cor, e eu vou explicar por quê. Então, leitura do texto. Dados de 2 estações meteorológicas confirmam o que muitos paulistanos já vêm sentindo na pele há alguns anos. Olha que interessante, 2 pontos para chamar a atenção sobre o que ele vai mencionar. A ocorrência de eventos climáticos extremos na região metropolitana de São Paulo, RMSP. Aumentou muito nas últimas 2 décadas. Então, nós temos a primeira parte. Segunda,
O fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas, o número de eventos de precipitação extrema com chuvas acima de 100 milímetros dia. Já é maior nos últimos 20 anos do que no acúmulo, no acumulado dessas 6 décadas anteriores. E olha que 2020 está só começando. Então, nós temos a primeira parte aí. Nós temos, então, a introdução, o primeiro parágrafo, onde ele explica um pouco lá do título, o que eles vão desenvolver, qual é a base da tese, por que ele vai falar sobre aquele assunto, aí já diz ali o que é e que região, que nós vimos essas informações no título, beleza? Na segunda parte ali, nós temos já o desenvolvimento, onde ele está acrescentando informações. Algo interessante, como eu mencionei, que eu não grifei. E olha que 2020 está só começando. Esse texto é de 28/2/2020. E quando a pessoa que escreveu o texto coloca essa parte, é uma hipótese, é uma informação relevante, mas nós percebemos ali a voz de quem escreveu. Não é uma informação relacionada ao autor, ao cientista. Ficou bem evidente ali que é a informação de quem escreveu o texto. E é uma observação importante, é por isso que nós falamos, não é rígida ali. Essa informação equivale, pense o seguinte, se nós estamos ali no contexto em fevereiro de 2020 e já choveu o suficiente que deveríamos pensar para o ano todo, nós temos ali um problema, né? Então, essa informação é muito válida. Aí, na sequência, então, como eu mencionei, esse é o desenvolvimento, continua a parte do desenvolvimento. Vamos lá. Vou voltar aqui para não perder o texto. O evento mais recente desse tipo foi a tempestade de 114 milímetros que paralisou São Paulo em 11 de fevereiro, causando deslizamentos e inundações em várias regiões da metrópole. Isso equivale a metade da quantidade de chuva esperada para todo o mês, cerca de 220 milímetros em média, despencando sobre a cidade em um único dia. Então, presta atenção nessa parte. Aqui também ele acrescenta que em um único dia choveu o suficiente, que deveria ser o mês inteiro. Olha só, o caos que ficou a cidade. Ele faz até essa comparação, né? Continuando, vamos continuar com o desenvolvimento aí. Os dados são da base de estação meteorológica que o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da USP, mantém em operação desde 1932, no Parque de Ciência e Tecnologia, em frente ao Zoológico de São Paulo, no bairro da Água Funda. Então, nós temos aí essa informação. O bairro onde fica o Instituto de Pesquisa da USP, Água Funda. Eu acho que até na aula passada eu falei Barra Funda, viu? Devo ter confundido com o nosso bairro, viu? Então, vamos lá, continuando. Como ele teve essas informações e a comparação? São os compilados, são cópias, registros que foram publicados, por um outro grupo de pesquisadores. Então, para dar embasamento a esse grupo, a esse estudo, foi pelo grupo de estudos que acaba de ser publicado na revista Annals of the New York Academy of Science. Tá? Então, nós temos aí uma revista que saiu a informação e eles retiraram, buscaram essa informação, copiaram. Quarto parágrafo. Continua na parte do desenvolvimento. Perceberam? Estou acrescentando informações importantes ao nosso texto. Então, mais dados estatísticos, informações. Os números não deixam dúvida sobre o aumento da ocorrência de tempestades na metrópole paulistana. Foram 11 acima de 100 milímetros nos últimos 20 anos. Aí tem o período que eles foram feito o estudo, de 2001 a 2020. Comparados a 10 no somatório dos 60 anos anteriores. Aí fala o período de 1941 a 2000. No caso das chuvas acima de 80 milímetros, também já é considerada extrema. Perceberam essa informação? Se chegou a 80 milímetros, já é algo preocupante. Mas nós estamos falando que ultrapassou 80. Olha que informação relevante. Tudo bem? Vocês conseguem perceber isso? Aí, na sequência, eu não vou fazer a leitura de todo o texto, mas eu vou deixar na tela
vocês vão ver que o texto tem o desenvolvimento e parte para a conclusão aqui nesse quinto parágrafo. Que no quinto parágrafo ele vai comentar se concorda ou não, se a pesquisa está dentro do contexto que eles esperavam ou não. Acho que dá tempo, eu vou fazer a leitura assim. Então vamos lá. Dados de uma outra estação meteorológica, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana, conta com uma história semelhante, ainda que com números distintos, o que é normal, visto que uma estação está na zona norte e outra na zona sul da cidade, sujeito às condições ambientais e meteorológicas distintas. Interessante. Fala que outro fica em outro ponto da cidade, mas também as condições ambientais são diferentes. Vamos lá. Neste caso, as mudanças começam a se destacar um pouco mais cedo, com um aumento expressivo da ocorrência de tempestades com mais de 80 milímetros de chuva, né, a partir da década de 1990. Na sequência, nós temos um gráfico e eu lembro que o professor Osmar explicou sobre a leitura de gráfico na parte de plano cartesiano. Isso é importante. Nós fazemos a leitura horizontal, que no caso aqui nós temos os anos, a data, né, o período que foi feita a pesquisa, de 1931, que começa no início do nosso gráfico, mas o gráfico termina em 2020. Aqui nós temos cores, né, e dados comparativos. Então, você vai comparar o ano, que está na parte horizontal, com a quantidade de aumento dessa chuva. Aqui do lado nós temos horizontal aí, outras informações, que vai de 0 a 14, tudo bem? Então, nós temos na vertical de 0 a 14, horizontal os anos ou o período, tudo bem? Por que é importante estudar ciência, professora? Ciência nós fazemos o tempo todo. E como eu mencionei que a parte científica é muito didática, nós fazemos ciências, estudamos fenômenos o tempo todo. Quando você estudou aí na escola, provavelmente aquela lá de colocar o feijãozinho dentro do algodão, colocar batata na água, ela com vários palitinhos, isso é ciência, porque ali você vai comprovar se de fato aquilo ocorre ou não. Outras maneiras, eu recordo e mencionei que eu já fiz uma atividade escolar com meu filho, onde nós ficamos durante 30 dias observando o céu no período noturno, para ver o quê? As fases da lua. Foi muito interessante. Então, cada dia olhávamos um horário diferente e anotava o formato da lua e ele fazia o relatório. Isso foi muito bacana, pessoal. Então, assim, e também na sua casa, aí na cozinha, quem prepara o alimento está fazendo também, divulgando ou criando conhecimentos científicos, né? A mistura, a combinação de alimentos é algo prático. Eu trouxe aqui um experimento para vocês terem noção de como funciona a questão da chuva. Temos 1 minuto, mas dá tempo. Vamos lá. Ó, você pode fazer o teste na sua casa, pegar uma garrafa PET. Ela tem que ter o tampo todo liso, reto, tudo bem? Aí vocês vão fazer o seguinte, colocar essa garrafa no sereno, no lugar onde que ninguém assim mexa, mas que funciona bem e que feche também a parte da tampa com esses tipos de tela, onde não entra mosquito, bichinhos e principalmente sujeiras. Você vai deixar em um local, ela toda reta, que pode pegar chuva, água da chuva, para você ter noção da quantidade de chuva. Um recipiente maior também funciona. Aí o que você vai fazer? Deixar lá por mês. Aí no mês você vai e confere com uma régua a quantidade de chuva que tivemos ali. Aí dá para saber, olha, tive um tanto de chuva. No outro mês, a mesma quantidade. Então, é um jeito de sabermos se está funcionando ou não. Aí eu coloquei até um líquido com uma cor mais forte para chamar a atenção, porque vocês vão pegar a chuva de todos os ângulos e saber aí a cor, né, pela cor diferente, que é a questão relacionada à chuva. Isso aqui é só para ilustrar mesmo, para vocês terem a curiosidade de fazerem experimentos, né? Então, nós temos um pouquinho de português, ciências, matemática, e que acaba aí ajudando no dia a dia em muitas situações. Pessoal, agora nós vamos para a nossa interação, eu aguardo vocês e já agradeço a todos aí. Avaliem a nossa aula.